Bem-vindos ao maravilhoso mundo do direito. Nós estamos aqui hoje para fazer a correção das questões de direito constitucional da prova de técnico do Ministério Público da União, aplicada no último dia 19 de maio de 2013. Então, vamos às questões? Primeira questão. Todas as normas presentes na Constituição Federal, independentemente de seu conteúdo, possuem supremacia em relação à lei ordinária, por serem formalmente constitucionais. Vejam, todos nós sabemos que as normas constitucionais prevalecem sobre as demais normas do nosso ordenamento jurídico, ou seja, a Constituição vale mais do que as leis, mais do que as medidas provisórias, e qualquer norma que esteja inserida na Constituição, ela é hierarquicamente superior à legislação ordinária, a uma lei ordinária, às normas comuns. Então, isso que o examinador afirma nessa questão está correto. Você deveria ter assinalado, então, a questão como certa. Vamos à nossa próxima questão. A respeito dos direitos e garantias fundamentais e da aplicabilidade das normas constitucionais, julgue o item subsequente. É possível a concessão de mandado de segurança coletivo impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pelo abuso de poder for ministro de Estado. Vejam, isso exigia do candidato conhecimento de dois incisos do artigo 5º da Constituição. O inciso 69, que é o que dispõe sobre mandado de segurança, e o 70, que fala do mandado de segurança coletivo. No 69, a Constituição determina que o mandado de segurança é utilizado para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Vejam, o ministro de Estado é uma autoridade pública, portanto, contra ele pode ser impetrado o mandado de segurança. Só que a questão versa sobre o mandado de segurança coletivo. E o mandado de segurança coletivo está lá no inciso 70 do artigo 5º. E lá diz que entre as partes legítimas para propor esse mandado de segurança coletivo está o partido político, só que, atenção, não é qualquer partido político, partido político com representação no Congresso Nacional. Então, quando nós vamos examinar essa alternativa, nós vemos que essa alternativa ela está correta. Realmente, o partido político com representação no Congresso Nacional pode impetrar um mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato de ministro de Estado. Portanto, alternativa correta. Vamos à nossa próxima alternativa. Julgue os próximos itens com base no que dispõe a Constituição Federal acerca da administração pública e da União. É vedada a realização de novo concurso público para o mesmo cargo ou emprego público durante o período de validade de concurso anteriormente realizado. Vejam, existe um folclore, que não se justifica, de que a administração não pode realizar um novo concurso público enquanto existe ainda um concurso com validade. Isso não é verdade. A Constituição Federal, no artigo 37, ela admite a realização de novo concurso público, desde que a nomeação obedeça à ordem classificatória dos concursos e à ordem dos concursos. Ou seja, nada impede que seja realizado um segundo concurso enquanto não foram nomeados os aprovados do primeiro concurso. Porém, no momento da nomeação, deve ser obedecida, além da ordem classificatória, a ordem dos concursos. Ou seja, os aprovados no primeiro concurso devem ser nomeados com preferência sobre os aprovados no segundo concurso. Portanto, essa afirmação está errada, incorreta. Vamos à próxima questão. Compete exclusivamente à União preservar as florestas, a fauna e a flora. A preservação das florestas, da fauna e da flora é competência comum da União, Estados,
Distrito Federal e municípios. Isso você encontra lá no artigo 23 da Constituição Federal. E, portanto, se é competência comum da União, Estados, Distrito Federal e municípios, essa afirmação está incorreta. Próxima questão. Acerca do poder judiciário e das funções essenciais da justiça, julgue os itens a seguir. Caso um militar de determinado estado pratique homicídio contra a vítima civil, a Justiça Militar Estadual não é competente para processar e julgar esse militar. Vejam, nessa afirmação, o examinador diz que se um militar comete um crime contra um civil, a Justiça Militar do Estado não é competente para julgar esse militar. Essa afirmação está corretíssima. É exatamente isso que acontece. Quando o militar comete um crime contra um civil, a competência não é da Justiça Militar, a competência é da Justiça Comum. E se você é uma pessoa que acompanha o noticiário, você sabe disso. Atualmente, nós estamos vendo aí o julgamento dos policiais militares envolvidos no que é chamado de massacre do Carandiru. E eles estão sendo julgados pela Justiça Comum, mais precisamente pelo Tribunal do Júri. Portanto, essa afirmação de que o crime praticado pelo militar contra o civil não é de competência da Justiça Militar está corretíssima. Próxima questão. Compete à Advocacia Geral da União representar judicial e extrajudicialmente a União, o que inclui, por exemplo, a representação judicial do Conselho da Justiça Federal. A Advocacia Geral da União, órgão do Poder Executivo, tem duas funções básicas: representar judicial e extrajudicialmente a União e também fazer assessoria jurídica da Presidência da República. Portanto, o que está aí nessa afirmativa é correto. A afirmativa está certa. Próxima questão. A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados que comprovarem insuficiência de recursos. A seus integrantes é assegurada a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais. A Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 74, afirma que compete ao Estado a assistência jurídica gratuita e integral aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa assistência jurídica é feita por meio de um órgão chamado Defensoria Pública. Cabe à Defensoria Pública a defesa e a orientação dos hipossuficientes, aquelas pessoas que não têm condições de contratarem uma assistência jurídica particular, um advogado particular. E, realmente, o que está aí nessa alternativa é correto. É garantido aos membros da Defensoria Pública a inamovibilidade e também é proibido a eles o exercício da advocacia fora da Defensoria Pública. Portanto, a afirmação está corretíssima. Vamos à próxima questão? Com base no disposto na Constituição Federal, julgue o item abaixo relativo aos direitos e deveres individuais e coletivos. A extradição de brasileiro, expressamente vedada em caso de brasileiro nato, é admitida em caso de brasileiro naturalizado que tenha cometido crime comum antes da naturalização ou cujo envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes ou drogas afins tenha sido comprovado, ainda que após a naturalização. Quando nós vamos lá no inciso 51 do artigo 5º, diz lá que é vedada a extradição do brasileiro. Então, o Brasil não pode extraditar o brasileiro. Só que quem ele não pode extraditar, e não é hipótese, é o brasileiro nato. O naturalizado, ele só pode extraditar em duas situações. Então é assim, brasileiro nato nunca pode ser extraditado, jamais. O naturalizado em duas situações. Que situações são essas? Primeira situação, quando o naturalizado comete um crime comum antes da naturalização. Ou seja, imagina a seguinte situação, o sujeito é francês,
comete um crime em algum outro país, da Europa, por exemplo, vem para o Brasil, se naturaliza brasileiro e depois esse país no qual ele cometeu o crime pede que ele seja extraditado. O Brasil pode extraditar nesse caso, veja, diante da supremacia, né, da vontade brasileira, da soberania da República Federativa do Brasil, o Brasil pode ou não extraditar. Mas ele vai poder extraditar, se ele assim entender que deve. Por quê? Porque esse brasileiro naturalizado cometeu um crime comum antes da naturalização, antes de se tornar brasileiro naturalizado. A segunda situação acontece quando o brasileiro naturalizado tem um comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes. E é aí que muita gente se confunde. O comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes pode ter acontecido antes da naturalização ou depois da naturalização. Tanto faz nessa situação. Quer dizer, o indivíduo veio para cá, se naturalizou brasileiro. Depois de se naturalizar brasileiro, ele praticou esse tráfico ilícito de entorpecentes. Ele pode sim ser extraditado, mesmo que esse tráfico ilícito de entorpecentes tenha sido praticado depois da sua naturalização. Portanto, essa afirmação ela está corretíssima, do início ao final. Tudo que o examinador afirmou está de acordo com o inciso 51 do artigo 5º da Constituição Federal. Então, vamos passar à correção da próxima questão. No que concerne ao Ministério Público, julgue o item subsequente. Cabe ao Presidente da República a nomeação do Procurador-Geral da República, cujo mandato será de 2 anos, permitida uma recondução. Apenas mediante autorização de 2/3 dos membros do Senado Federal, poderá ser o Procurador-Geral destituído do cargo. Vejam, parte dessa afirmação está correta. Realmente, o Procurador-Geral da República é nomeado pelo Presidente da República com aprovação do Senado Federal para um mandato de 2 anos e permitida uma recondução. Porém, a destituição do cargo do Procurador-Geral da República deve ser aprovada por maioria absoluta dos membros do Senado, e não por 2/3 dos membros do Senado, como foi afirmado pelo examinador. É isso que a gente vê, é isso que a gente percebe quando vamos avaliar o que está lá no artigo 52 da Constituição Federal. Portanto, essa afirmação está incorreta. Próxima questão. Julgue os itens seguintes a respeito da organização político-administrativa do Estado brasileiro. Entre os bens da União, incluem-se as ilhas fluviais e lacustres, nas zonas limítrofes com os outros países, as praias marítimas, as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas dessas últimas as que estiverem no domínio dos Estados-membros. O que o examinador fez nessa alternativa? Ele colocou praticamente tudo o que está disposto lá no artigo 20 da Constituição como bens da União no que se refere às ilhas. Porém, no finalzinho da afirmação, quando ele fala, exceto aquelas que estão sob o domínio do Estado, isso está errado. Quando nós vamos no artigo 20 da Constituição, o que é que nós percebemos? Que o que não faz parte aí dos bens da União são aquelas ilhas que são sede de município. Então, as ilhas que são sede de município não fazem parte dos bens da União. Portanto, essa afirmativa está incorreta. Próxima questão. Na Constituição Federal, são enumeradas as competências legislativas da União, dos Estados e do Distrito Federal, sendo reservadas aos municípios as competências de caráter residual. Vejam, as competências da União estão enumeradas na Constituição. Do artigo 21 ao 24, nós temos competências privativas e competências concorrentes da União. No artigo 30, nós temos as competências do município. Então, tanto as competências da União
quanto às competências do município, elas estão expressas na Constituição. Porém, a competência do Estado não está expressa na Constituição. Quando nós vamos no artigo 25, parágrafo 1º, nós vemos que são reservadas aos Estados as competências que não lhes são vedadas pela Constituição. Ora, quais são as competências vedadas pela Constituição? Aquelas que ela atribui à União expressamente e aquelas que ela atribui expressamente aos municípios. Logo, quem tem uma competência residual são os Estados e não os municípios. Portanto, a afirmativa está incorreta. Próxima questão. Julgue o item a seguir relativo aos servidores públicos. A Constituição Federal, ao indicar o rol de agentes públicos remunerados por subsídio, veda que a remuneração de servidores organizados em carreira seja fixada por meio dessa espécie remuneratória. Essa afirmação está incorreta. Em nenhum momento do texto constitucional ela veda que os servidores que são organizados em carreira sejam remunerados por subsídio. Então você que quando leu isso, pensou lá na prova, o meu professor não ensinou isso? É lógico que ele não te ensinou isso. Isso não está na Constituição, como é que ele poderia ter te ensinado algo que não está na Constituição? Portanto, a afirmativa errada, incorreta. Próxima questão. Considerando as disposições constitucionais sobre o Poder Judiciário, julgue os itens subsecutivos. A regra, segundo a qual os juízes não podem, antes de decorridos 3 anos do afastamento do cargo, exercer a advocacia no juízo ou no tribunal, do qual tenha se afastado, aplica-se tanto ao afastamento por aposentadoria, quanto ao por exoneração. Vejam, entre as vedações aos membros do judiciário, quer dizer, entre as proibições aos juízes, está a de que ele não pode exercer a advocacia por 3 anos no juízo ou tribunal no qual ele estava exercendo a sua atividade, quando ele se aposenta ou quando ele pede exoneração. Quer dizer, o juiz se aposenta, o juiz se exonera, ele pode exercer a advocacia, hein? Cuidado com isso. O que ele não pode é, por 3 anos, e apenas 3 anos, exercer a advocacia naquele juízo ou naquele tribunal no qual ele estava exercendo a sua atividade de juiz. Portanto, essa alternativa está corretíssima. E nós podemos passar à próxima questão. A regra do 5º Constitucional aplica-se ao Superior Tribunal de Justiça, ao Tribunal Superior do Trabalho, aos tribunais regionais federais, aos tribunais dos estados e do Distrito Federal e territórios e aos tribunais regionais do trabalho. Primeiro, o que é o 5º Constitucional? 5º Constitucional é a parcela dos membros de alguns tribunais, parcela essa que é reservada a membros do Ministério Público e advogados, parcela de 1/5. Por isso que é chamado de 5º Constitucional. Ou seja, nestes casos, no tribunal nós temos 4/5 formados por membros do judiciário, de carreira, que chegam até os tribunais por força de promoção, e 1/5 formado por advogados e membros do Ministério Público, que são nomeados, quer dizer, já ingressam nos tribunais, não passam pelo cargo de juiz. Na afirmação do examinador, todos os órgãos mencionados contam com essa participação de 1/5 dos membros do Ministério Público e de advogados. Portanto, essa afirmação está corretíssima. Todos esses órgãos possuem o chamado 5º Constitucional. Próxima questão. Com relação às normas constitucionais programáticas, julgue o item abaixo. As normas programáticas, por sua natureza, não geram para os jurisdicionados o direito de exigir comportamentos comissivos, mas lhes faculta demandar dos órgãos estatais que se abstenham de atos que infringam as diretrizes nelas traçadas.
Normas constitucionais programáticas são aquelas normas que estabelecem um programa, aquelas normas que estabelecem um objetivo. Na verdade, elas não estabelecem direitos concretos. Elas simplesmente determinam o caminho a ser seguido pelos órgãos públicos. Então, essas normas constitucionais programáticas, embora elas não estabeleçam direitos concretos, elas estabelecem um caminho, elas estabelecem uma diretriz. E nós podemos exigir o cumprimento dessas diretrizes. Ou seja, uma lei não pode contrariar uma norma programática. Porque essa é a ideia da norma programática, é dirigir a Constituição, dirigir o ordenamento jurídico, dirigir a atuação dos órgãos estatais para o cumprimento de suas determinações. Portanto, essa alternativa está corretíssima, essa alternativa está certa. E aqui nós encerramos as questões de direito constitucional do concurso de técnico do Ministério Público da União, aplicado, como já disse, no último 19 de maio de 2013. Muito obrigado pela atenção e nos vemos aqui no canal da Central de Concursos. Até mais.